Então, pessoal, eu fiquei sem internet, depois fiquei com a internet bem lenta, ficou complicado de gravar e mandar. O que acontece é o seguinte, eu estou fazendo o projeto para poder entregar também na sexta-feira, amanhã, e estou gravando. Para você desenvolver é muito rápido até, só que para você gravar e explicar demora um pouquinho mais. Como eu não consegui enviar porque eu estava tendo problemas, o que eu fiz? Eu fiz logo o código. Vou tentar explicar para vocês da forma mais didática possível e dependendo da situação eu vou colocar o código desta página, que é a página de cabeçalho de pedido, de cadastro de pedido, na descrição do vídeo também. Tá. A gente já tinha feito o cabeçalho, a parte do cabeçalho, ficou faltando a remessa. Eu vou abrir aqui com F12 só para poder explicar alguma coisa para ficar mais fácil. F12, tá? Esse é o formulário todo, né? O formulário todo compete toda essa área azul. Eu vou abrir aqui o formulário e aí eu vou ter dois field sets: o que é o cabeçalho e o que é a remessa, certo? O que é field set? Field set é essa caixinha aqui, ó, que está com o nome cabeçalho, essa caixinha, então que está com o nome de remessa. Na verdade, para fazer ela é bem simples, você só precisa colocar, ó, um field set logo no começo, depois de formulário, e um field set barra field set lá no finalzinho para poder fechar. Todos os itens que estão dentro, tá vendo? Pertencem a essa caixinha, pertencem a esse conteúdo, ok? E aí depois começa o segundo field set, que é o field set da remessa. Esse código ele é realmente um pouco mais complexo e ele requer um pouco mais de atenção, certo? Eu vou mostrar como é que vou explicar primeiro como é que ele está funcionando aqui e vou tentar mostrar lá no código da forma mais didática possível. Inclusive eu fiz um arquivo separado para ele, em vez de botar naquele SQL, fiz um SQL2 para a gente colocar o código dele separado e ficar mais fácil a explicação. Qual é a dinâmica dessa página? Esse cliente ele vem automático do banco de dados, que foram os clientes que a gente cadastrou previamente. A gente tinha cadastrado esses dois, ficou esses dois aqui. O entregador também, ele vem automático, que a gente já tinha cadastrado, certo? Se você for observar aqui, ó, controle de entrega, cliente. Então eu tenho esses dois clientes. Eu vou inserir aqui um cliente só para a gente ver que ele vai retornar para lá esse cliente também. Menu.php, vamos lá. Eu vou cadastrar só um cliente aqui, nome João Neres, telefone 787878, endereço papapá, referência papapá, e vamos supor que ele tenha nascido em, vou escrever aqui, primeiro, vamos botar 10 de janeiro 1961, ok? Cadastrou, voltou para cá. Aí vamos cadastrar o pedido. Na lista de clientes vai aparecer aqui João Neres, ele está ordenado por nome, ok? Tá aqui. Provavelmente vai haver uma modificação aqui lá na frente, que eu vou pegar um pop-up para você pesquisar pelo número do telefone e jogar aqui o nome do cliente, porque imagina que você tem 500 clientes, para achar fica um pouco mais difícil, ok? Você tem as 5 Joões aí para achar fica um pouco mais difícil. Mas qual é a outra dinâmica? Isso aqui também vem automático. A data a gente tem que colocar manual, que é a data da entrega, né? Que é a data que você está fazendo o pedido, ou que vai ser feito o pedido, a entrega do pedido, vamos supor que seja para amanhã, então a gente vai colocar lá para amanhã. A taxa de entrega aqui é padrão, ok? E o valor total, que ele vai somar o valor da taxa de entrega mais as alterações que a gente for fazendo aqui. Os produtos ele também está pegando de forma dinâmica, ok? Então eu quero o produto 1, ele já coloca aqui o valor do produto 1, valor unitário dele, e o valor total, que é a multiplicação da quantidade vezes o valor unitário. Se eu quiser 2, ele vai pegar aqui 2 vezes 15, 30, mais 4,50 dá 34,50. Se eu quiser a marmita 2 também, né, aí ele vai estar aqui, ó,
vou querer quanto? Vamos fazer aqui. Vamos ver se está batendo tudo certinho. Então eu já tenho 30, né? 30 mais 18 mais 4,5, ok? 52,50, ok? Então eu tive que fazer isso aqui dinâmico. Esse aqui não fica dinâmico, que é numeral mesmo. Aqui eu coloquei ele padrão, que nem eu fiz esse aqui também. Esse aqui, como só tem esses 4 status, eu não fiz ele não pega uma chamada do banco de dados. Ele já coloquei ele no código do HTML mesmo. Ele não é dinâmico. Assim como os tamanhos PMG, eu não vi necessidade também de pegar ele do banco de dados. Ok? Vamos mostrar o código. Essa vai ser o diferencial dessa aula. Eu não vou construir o código, eu vou tentar explicar o código, e como vocês vão ter acesso a pausar o vídeo e digitar de novo o código, eu vou colocar esse vídeo na resolução de mais de 700 pixels, para poder ficar mais fácil a leitura, tá? Então, como você vai ter a oportunidade de pausar o código, você pode copiar essa parte, ok? E eu vou explicando ele aqui. Gostaria muito de fazer ele desde o início e gravar. Eu sei que ia ficar bem melhor, mas infelizmente o tempo não vai permitir. Porque para você escrever o código é uma velocidade, para você escrever e explicar o código é outra dinâmica, é outra velocidade. E aí a gente ia perder muito tempo. Só confirmando para ver se estava gravando mesmo. E se você for olhar aqui, ó, ele é um código bem grande, bem extenso. Você digitou isso aqui tudo. Não exatamente, não digitei ele todo, porque uma parte que são esses, que o que faz ele ficar grande é a parte dos itens da remessa. Então eu construí isso aqui, copiei, colei. E pode não parecer, mas isso aqui já é uma boa quantidade de itens para poder você escrever. Outra coisa que tem nesse código que eu não teve jeito, eu tive que implementar, eu não queria colocar somente PHP, foi acrescentar JavaScript. Infelizmente, eu imaginei que eu ia conseguir fazer de uma forma que eu não precisasse usar JavaScript, só trabalhar com PHP, para ser menos uma linguagem e tal, mas não teve jeito, ok? Eu vou tentar explicar isso aqui básico, passo a passo, e de forma que eu possa interagir também com a parte do JavaScript e deixar de uma forma clara, ok? Fiz o código, continuei aquele código que a gente já tinha do cabeçalho, ok? E como a gente ia precisar pegar cliente, ia precisar pegar entregador, ia precisar pegar os produtos, o valor dos produtos, eu ia precisar então de uma conexão com o banco de dados. Por isso eu fiz o requiram-se aqui, fazendo a chamada para conexão com o banco de dados, ok? E aí você pode, no meu caso, como eu estou explicando, já escrevi o código, eu vou explicar aqui por que eu fiz esses 3 códigos aqui, tá? Esse código aqui foi para fazer a chamada do cliente, né, onde vai estar lá o nome do cliente e o ID dele, que é o que a gente vai enviar para o banco de dados. Segue a mesma lógica do que a gente tinha feito anteriormente, quando a gente foi cadastrar o motoboy na empresa, né? Então seria a mesma lógica, ok? O entregador também precisava do ID e do nome, ok? Então foi feito desta forma. E o valor do produto eu também precisei, então eu peguei o valor do produto, fiz aqui uma queryzinha também, para pegar o código do produto, a descrição do produto e o valor do produto. Beleza? Show de bola. Para construir os inputs, foi feito o que? Além de colocar o field set para fazer a caixinha, eu coloquei só uma label com esse item 1, a gente vai ver aqui ele, ó. E aí eu fui colocando uma tagzinha aqui de comentário de HTML, comentário de HTML mesmo, né, para poder ajudar. Então eu fiz aqui, ó, item 1,
que representa esse cara aqui, certo? O produto, e aí sim a gente entra na parte dinâmica, que é para abrir esse select, certo? E aí como é que você fez? O que é que eu fiz? Eu peguei o select, abri a tag de select aqui e fechei a tag de select aqui, como vocês veem. O primeiro item eu coloquei a opção select já, ou selecione, ok? Então eu botei a primeira opção selecionada, você não precisa botar select, você pode botar só selected aqui mesmo, que ele já vai, e com value 0. Isso tem uma dinâmica também, tá? E aí coloquei o texto, selecione. Esse texto aqui é o texto daquele item, selecione, certo? E aí fiz aquela chamada, aquele loop que a gente já tinha feito para o produto. Então, para ficar mais fácil, eu coloquei a tag aqui de query para chamar a descrição do produto aqui, ó. Ok? Eu coloquei ela dentro do corpo do select. Então, eu fiz a consulta, pedi o produto, a descrição e o valor, certo? E aí fiz aquela mesma estrutura que a gente fez anteriormente para cadastrar o motoboy, ó. Criei um objeto e dei a ele o conteúdo dessa consulta aqui, que foi a consulta que a gente fez, e pedi para ele começar a imprimir esse valor, né? Linha a linha, certo? E instanciei ele dentro de obpro, né? Que foi essa variável que eu criei. E aí eu fiz a estrutura para fazer essa estrutura aqui de option, certo? Sem o selected, ok? Então fiz option, o value pegou o dinâmico, que foi o id pro, ok? Então pontinho para concatenar, como a gente já sabe, pontinho para concatenar de novo, e aí o restante aqui para poder fechar a tag, né? Que seria esse pedacinho aqui, ó. Então concatenei com esse finalzinho, e aí coloquei a descrição veio automática, né? Que é isso aqui, veio dinâmico, e fechei a tag option. Então o que é que ele fazia? Toda vez que ele encontra os códigos de produto, que ele encontra produtos, ele vai lá, gera um, gera outro, gera outro, gera outro. Enquanto tiver produto, ele vai colocar um a um aqui até terminar. Beleza? Beleza. Beleza. Vamos lá. Estou falando ainda da parte de construção da estrutura, tá? No segundo, que é somente uma tag para poder colocar o valor, então eu só fiz criar aqui um input type number, ok? Type number, e somente isso. Eu não determinei aqui um mínimo e um max, né? Que é o min e o max. Poderia, não só poderia, como deveria, né? Colocar aqui o min e o max. Por quê? Porque aí ele não permite eu colocar um item negativo ou item positivo, ou um item quantidades maiores. Mas eu deixei isso em aberto. Eu poderia colocar aqui uma tag chamada min e dizer que o mínimo era 0, certo? Então ele não ia permitir que eu, por exemplo, hoje aqui eu posso colocar menos. Se eu determino um mínimo, ele não ia permitir eu colocar menos que 0, ok? Na verdade, isso, menos que 0. E até o 0 ele vai dar um problema, porque ele pega o primeiro valor, então ele vai dar um problema. Até que não. Que aquele código que a gente viu ali quando a gente estava escrevendo, não apareceu. Eu queria que ele aparecesse. Aquele NaN se é o not a number, não é número. Então ele pode dar esse tipo de erro, tá? Eu não fiz não fechei toda a parte de validação de dados ainda, tá? Inclusive esse min, por exemplo, eu não fiz.
em todos. Eu não vou colocar agora porque eu não fiz nos outros, senão eu vou me perder na hora que eu for fazer. O que eu pretendo, mesmo quando a gente terminar esse portfólio, pegar desse código e fazer melhorias, e aí sim, como não vai dar tempo, colocar CSS, deixar ele legal, deixar ele bacana. Beleza, você vai mandar seu portfólio sem a parte de CSS, sem essa parte toda, sem essa estrutura? Não, eu não vou. Também não estou fazendo. Quem está fazendo essa parte é o Daniel Barros, que é um outro membro do meu time, e ele está montando essa estrutura toda aí, está montando a parte de HTML. Eu vou fazendo o código e vou passando para ele, e ele vai criando a estrutura, já que ele manja muito nessa área. Eu prefiro essa parte de PHP, MySQL, JavaScript, essa parte mais lógica aqui. E ele já trabalha na parte de web design há bastante tempo, então ele é muito melhor que eu nessa parte, e ele está botando para quebrar lá com a gente, certo? Então fechou aqui a explicação do input number, ok? Vou explicar agora o que acontece com... Não, vou terminar a estrutura, depois eu venho para a parte de JavaScript. Como eu falei, a parte de PMG, pequeno, médio e grande, eu coloquei isso aqui simples, só o PMG mesmo, os options. Não fiz dinâmico como foi o caso do produto, porque só tem isso, ok? Não tem nada além disso, é só isso mesmo, ok? Depois foi só criar mais um input. Deixa eu ver se teve alguma coisa aqui que eu não expliquei. O tipo text, o nome dele é value 0, id 0, o tamanho, que é o tamanho da caixinha, ficou com tamanho 6. Read only, ele é somente leitura, essa caixa de texto, né? O valor unitário, eu não tenho poder, ó. Aqui eu posso escrever, aqui eu não posso escrever, não dá pra ver, mas eu não posso escrever, e aqui eu também não posso escrever, porque ela é read only, eu só posso fazer leitura, né? Leitura apenas, ok? Esse placeholder aqui é justamente para ficar esse nomezinho aqui, ó, R-cifrão, porque antes de fazer isso eu pensei em colocar uma label para cada um. Aí depois eu pensei em colocar, da pessoa colocar manualmente. Depois eu pensei em colocar dinamicamente, que ia ficar melhor, e para poder não colocar, enquanto eu estava pensando no cara colocar manualmente, para não ficar muito grande, muito feia a tela, eu coloquei o placeholder, que é para ele escrever esse texto aqui, ó, esse texto aqui que fica mais clarinho, e aí quando você escreve, ele some. Por exemplo, deixa eu sair aqui, deixa eu apagar aqui. Eu tenho isso aqui, né? Aí vamos supor que eu não quisesse escrever isso aqui. O que eu queria fazer? Eu ia vir aqui em index, input, placeholder, e escrever aqui, ó, login. Ia vir aqui em senha, escrever placeholder senha, certo? Deixa eu apagar, porque eu já deixei aqui, aí ele fica certo, e aí ele fica assim, ó. Aí dispensaria até eu colocar essa label aqui, login e senha, ok? Vamos lá, vamos voltar para o que a gente estava fazendo. Isso aqui só foi uma explicaçãozinha sobre o placeholder. E o read only, que eu acabei de explicar, que é para apenas ficar como leitura. Então eu fechei todos os elementos, né, do meu item de remessa. Depois disso eu só fiz copiar e colar, né? Item 2, item 3, e por isso que eu falei logo no começo, você escreveu isso tudo? Não, eu fiz o primeiro, saí copiando e colando. O resto, praticamente até o final, só é repetir, ó, até o item 12, só fiz copiar e colar. Aí fechei com o field set, como o form tinha falado, e fechei o form. Acabou ali o código todo, certo? Você vê que é bem entendeu um código, o resto é só copiar e colar.
E aí, Belão, o que mais é que você conta pra gente aqui nisso? Vamos lá. Para eu selecionar e ele pegar pra mim por exemplo, eu tô o ID produto aqui, ó. Para quando eu selecionar, ele passar para mim o valor certo direto no campo VU aqui, valor unitário, eu criei uma função. O nome dessa função é desk, ok? Vamos ler a função desk e eu vou explicar depois a respeito sobre a nomenclatura que eu dei aos itens, tá? A função desk, ela passa um valor, que é esse valor 0 que eu estou passando aqui. Notem que item 1, certo? Item 1, o nome de cada elemento eu botei lá, ID Pro 0, certo? E o ID dele também, de alguns que precisaram de ID, eu repeti o mesmo que eu estava colocando no nome. Number, o input do number. Quantidade, né? Quantidade 0, certo? Aí viemos para o subtotal. Subtotal VU 0. O valor unitário 0. Subtotal subit 0. Quando eu fui para o 2, item 2, ID Pro 1, quantidade 1, tamanho 1, VU 1, sub 1. Por quê? Vamos lá. Quando você cria uma matriz, ela não começa, vamos supor que você tenha 11 itens, como é o nosso caso aqui. A gente fez um para 12 itens, né? Para 12 itens. Por mais que eu tenha colocado 12 itens, na matriz ela não começa no 1, ela começa do 0. Então ela vem 0, certo? Até o 12. Então aqui eu tenho a posição dela na matriz, a posição, né? E o item. Então meu item 1, na verdade a posição dela dentro da matriz é a posição 0, posição 1, posição 2. Por quê? Porque como a gente tem 12 itens, para o código não ficar, o código de comando SQL não ficar desse tamanho, cheio de validação, eu fiz um truquezinho, tá? E isso eu vou explicar lá na frente. Vamos aqui para o desk, para a função desk. Toda vez que eu selecionasse um produto, eu precisaria que ele alterasse o valor unitário desse produto. Como é que eu fiz isso? Criei uma função no JavaScript, ok? Vamos lá. Aqui está a função desk, que ele vai pegar eu criei uma variável code2 e disse que era para ele pegar o elemento dentro do meu código HTML que tinha o nome de ID Pro e X. X é o que eu coloquei aqui como elemento de função, da função, né? Como parâmetro da função. Como eu coloquei lá, por exemplo, que ele está passando o valor 0, quando eu faço uma seleção eu passo o valor 0, então esse valor 0 vem para cá e automaticamente vem para cá. Ou seja, eu estou pegando o elemento ID Pro 0, certo? Então, quando eu pegar o ID Pro 0, o item do ID Pro 0, eu vou vir aqui, e aqui eu fiz misturei com o código PHP, onde eu peguei todos os elementos de valor de produto e fiz justamente uma matriz para o JavaScript. Da mesma forma como a gente estava fazendo select para o HTML, eu fiz isso aqui para JavaScript, certo? Como é que eu crio uma função, uma array, né? Uma matriz, um array para o JavaScript? Eu vou lá, vou criar um var, vou colocar lá o nome da array,
ok. Vou abrir aqui, vou botar array, ok, e vou dizer que ele é igual a, aí abre e fecho, e fecho parênteses, fecho chaves, certo? E aí eu vou dizer assim, ó, o item 0 é igual a bola, certo? O item 1 é igual ao item bala, ok? A única coisa que eu fiz foi fazer essa array aqui dinâmico, certo? E aí quando eu venho aqui, ó, por exemplo, e digo assim, eu quero que você escreva o item, aí vamos lá, eu quero que você escreva aqui pra mim o item 0, né? Toda vez que eu anunciar o item com o index 0, ele vai anunciar para mim a palavra bola, entendeu? Então toda vez, cadê? Toda vez que eu passasse aqui, ó, id pro 0, que eu passasse aqui esse valor 0 para cá para mim, eu ia colocar, cadê? Tá, aí sim, só para não perder minha linha de raciocínio, aí eu criei a estrutura da array, né? A array começa aqui e termina aqui. Então aqui o que ele fez? Ele colocou todas as nossa, colocou para cada ID de produto, cada produto que a gente tem lá, ele colocou o valor do lado. Então ficou o ID 1, vamos ver aqui, produto, ele fez essa tabelinha aqui, ó. Ele fez marmita 1, marmita 2, marmita 3 e marmita 4. Só que ele só fez isso aqui, botar o ID 1 corresponde ao valor 1. ID 2 corresponde ao valor 2. Então a minha matriz ficou 1 é igual a 15, 2 é igual a 18, 3 é igual a 14, 4 é igual a 10, certo? Criei uma matriz assim. Isso aqui é como se isso aqui tivesse ocultado. Ficou só isso e isso, certo? Show. Não é aqui que eu quero mexer. Eu quero mexer aqui, beleza? Aí o que é que eu fiz? Agora que eu já criei a array, já tá lá tudo anunciado, já passei os valores, tudo certinho, já construí a array. Toda vez que eu faço a seleção, porque eu coloquei aqui, ó, que quando eu imputar um valor novo, eu vou chamar essa array vai construir para mim essa função vai construir para mim a array, né? E aí o elemento VU, que a gente já colocou lá como VU 0, o 0 ele está passando dinâmico, vai ser igual a array, ao elemento da array. Nossa array é essa aqui, person, que eu personalizei, né? A minha array com o valor código 2, ok? Vai ser igual ao meu elemento do valor código 2, certo? E também, como eu vou mexer a primeira vez, subtotal também vai ter esse mesmo valor, vai ter o valor que eu selecionei no código 2. Tá, mas e o que é que tem dentro desse código 2 aqui? O que é que tem dentro dessa variável 2? Bom, quando eu criei, cadê ele? Quando eu criei ele, eu disse que o valor dele era ID Pro, ou seja, o ID do produto. E aqui eu tinha posto a descrição, mas isso não vem ao caso. Vem aqui ID Pro. Então, se na hora eu selecionei se na hora eu selecionei a marmita 2, ele vai passar
o valor 2, que é o ID Pro, correto? Esse ID Pro fica armazenado, ó, esse ID Pro lá, o ID 2, fica armazenado dentro da variável 2, ok? E aí o valor unitário vai ser chamado aqui, ó, o valor 2 vai ser passado aqui para o elemento da array e vai pegar o elemento. Esse aqui na verdade é a chave e aqui vai ser o elemento. Só para ficar mais claro, que eu acho que eu dei uma atrapalhada nessa explicação. Eu tenho lá ID 1, ID 2, ID 3 e ID 4, certo? E aí eu tenho as marmitas. Eu vou botar só M mesmo para facilitar. M1, M2, M3, M4. Marmita 1, marmita 2, marmita 3 e marmita 4. E aí eu tenho essa aqui, eu vou botar marmita mesmo pra gente... Marmita. E eu tenho essa array aqui, que essa aqui tá lá no nosso selected, ok? Que é esse cara aqui, certo? Quando eu mudar lá, tá lá a caixinha, aí eu cliquei nesse daqui, então eu vou passar esse valor aqui para minha outra array. O que é que tem escrito na minha outra array? Na minha outra array tem assim, ó, ID 1, ID 2, ID 3, ID 4, certo? E os valores, quais são os valores que estão lá? 15, 18, 14 e 10. 15, 18, 14 e 10. Então, ele vai... escolhi o item 3. Escolhi o item 3. Então, o item 3 dessa outra array que eu passei foi esse daqui, é 14. Então, ele pega esse 14. Ele pega esse 14. Certo? Cadê? Ele pega esse 14 aqui, ó. E vai colocar... Onde está esse 14? Esse 14 está aqui, né? Que é o item 2. O que está aqui dentro dessa array... O que está aqui dentro dessa array é justamente desenhando, é isso aqui, ó. O que ele construiu foi isso aqui, certo? No final eu coloquei só um 00. Então ele pegou isso aqui, né? Selecionei o item 2. Então 2, é como se aqui fosse o 2 e aqui fosse o valor do item 2, que é 18. Ele pega esses 18 aqui, ó. Esse 18. E joga para o valor unitário x, que nesse caso foi o elemento 0, certo? Que a gente passou dinâmico aqui. Ok? Aí o que é que a gente vai fazer? Depois que a gente já compreendeu isso, o que é que a gente vai fazer? A gente vai copiar tudo isso aqui, que a gente acabou de construir, até o comentáriozinho para poder facilitar. Vou copiar e vou colar aqui embaixo e vou mudar só para item 2 aqui, porém aqui, ó, no nome dos elementos onde estava 0 vai ser tudo 1. 1. E aqui em desk vai ser 1 também, ok? Então é bom ficar bem atento. Se você puder, tira um print só para você ver, porque aqui eu mudei, ó, o nome de cada objeto e o ID dos objetos, certo? Tudo para 1. Show de bola? Show de bola. Mas Belém, como é que você fez a parte do cálculo? Ele está calculando lá. Beleza, vamos lá. Toda vez que eu selecionar um item, tá vendo? Nesse caso aqui eu selecionei o item, isso na parte do number aqui, porque assim que eu fiz a seleção, ele já passou para mim o valor unitário para cá e para cá, que foi o que a gente definiu aqui, ó. Né? Para cá e para cá. Isso aqui está passando o valor padrão unitário, tanto para valor unitário quanto para subtotal. Quando eu alterar as quantidades, porque aí vai realmente aumentar, o valor unitário não vai mudar, mas o valor, o subtotal vai alterar. Então, onChange, quando alterar o valor de subtotal 0, quando eu alterar a quantidade, o valor de subtotal 0 vai ser igual a quantidade 0, que é ele mesmo, vezes
valor unitário 0. O valor de valor unitário 0. Certo? Certo. E o que é esse paste int aqui e esse paste float? Dentro da caixa de texto, isso aqui está como string. Tudo isso aqui é string aqui dentro. O que é que eu estou fazendo? Eu estou convertendo, estou forçando aqui a conversão para número inteiro do valor que tiver dentro de quantidade. E aqui eu estou convertendo para float, né? Que é um número que tem casas decimais. Então eu estou forçando o valor unitário 0 se tornar, em vez de ser um texto, ele vai ser um número com casas decimais, um número real, ok? Um número de ponto flutuante, beleza? Então é isso que está acontecendo aqui, ok? Beleza. Então toda vez que eu pego aqui, deixa eu dar uma atualizar, carregou, isso aqui não carrega. Toda vez que eu clico aqui, que eu seleciono aqui escondido tem aqui ID 1, ID 2, aqui eu tô falando escondido, tá? Vamos fingir que aqui atrás desse nome tem ID 1, ID 2, ID 3 e ID 4. Vamos ver se eu tô falando loucura. Vou dar um F12 aqui no código, vou vir aqui em form, no segundo field set, no primeiro select, e aqui é o que eu tô te explicando, ó. Tá vendo? Quando eu seleciono o item 2, eu passo pelo meu código aqui, ó, tá vendo? Eu passo para ele o valor, para minha função do item 0, eu passo o valor 1, ou passo o valor 2, nesse caso que eu selecionei o 2, e ele vai retornar para mim o valor do item 2, que vai estar aqui no meu script, ó. O item 2 vale quanto? Vale R$18, certo? Esse aqui é a nossa array, ó. A array que eu construí, ele fez, ó, item 1 é igual a 15, item 2 igual a 18, item 3 igual a 14, item 4 igual a 10, item 5, 00. E item 6, que não precisava, mas está aí, também igual a 00. Ok? Então, selecionei um aqui, ele vai passar quem para mim? Ó, R$15. Selecionei 2, ele vai passar R$18. E aí, ele está passando esse valor para quem? Ele está passando esse valor para o elemento que eu determinei. Nesse caso, como eu estava trabalhando como eu passei aqui no valor de x o 0, ele está passando para o valor unitário 0 e está passando para subtotal 0. Ok? Ele está passando para esses dois. Quando eu altero aqui, aí vem o segundo comando, que está aqui no number. Aqui, ó, onChange, quando eu alterar, pegue o valor de quantidade, nesse caso é 1, mas quando eu alterar para 2, pegue o valor da quantidade, multiplique o asterisco pelo valor de VU, que é o valor unitário, e coloque isso aqui dentro de subtotal 0.value, ou seja, o valor da caixa subtotal. Isso aqui você só vai copiar e colar do seu código até o final. Só não pode esquecer de, no item 1, você cadastrar todo mundo como ID 0, tá vendo? ID 0, quantidade 0, tamanho 0, valor unitário 0 e subtotal 0. Quando for para o item 2, é aqui que a gente acaba se confundindo, tá? E tem que ficar atento. ID produto 1, quantidade 1, tamanho 1, valor unitário 1 e subtotal 1. No 3, os itens vão ser 2. No 4, os itens vão ser 3. E assim sucessivamente. Nisso você fecha toda essa parte aqui de remessa. Beleza? Beleza, Belém. Como é que você está fazendo esse valor aqui do total? Beleza. Vamos lá. Aqui em form, dentro do formulário, eu coloquei o seguinte.
onChange, quando eu alterar, no caso, como eu coloquei o valor de onChange dentro de form, então quando eu alterar o formulário, quando eu modificar o formulário, eu quero que o valor de total também seja alterado. Seja alterado para quanto, Bela? Para o que? Para que texto? Para que número? Para que coisa eu quero que ele seja alterado? Eu quero que ele seja alterado para subtotal 0.value e convertido para um número decimal, que a gente já tinha feito lá, mais subtotal 1, mais subtotal 2, mais subtotal 3, mais subtotal 4, mais subtotal 5, subtotal 6, 7, 8, 9, 10 e 11, depois mais a taxa de entrega. Ok? Beleza. Por padrão, vocês estão vendo que o subtotal está 0. Porque se eu deixar ele vazio, ele vai dar aquele NaN, ou seja, ele vai dizer que isso aqui não é número, not a number, né? Então ele vai dar um erro, por isso toda vez eu já estou colocando subtotal para ele já startar com um valor 0. E aí você vai colocar todos esses com o start de valor 0. Qual o meu conselho? Copiou, fez o item, colou a primeira linha, faz um teste rapidinho aqui, vê se calculou certinho, e se calculou isso aqui você pode deixar para colocar só no final, né? Mas colou lá o 2, alterou todos os nomes, aumenta ou diminui a quantidade, faz o teste, colocou um aqui, aumenta, diminui, bateu, tá beleza, certo? Colou 3, altera todos os nomes e vê se está funcionando, 1 a 1. Esse é onde você requer um pouco de trabalho, porque o resto você vai copiar e colar o texto todo. Você não vai precisar ficar repetindo, escrevendo linha a linha. Ok? Ok. Quando você terminar de fazer isso, aí o que eu disse, eu tinha colocado ele dentro do SQL que a gente estava fazendo, mas para explicar ficaria mais difícil. Então o que eu fiz? Eu peguei essa... Deixa eu até fechar aqui, que eu acho que eu teria alguma coisa para depois eu não dar erro no meu código. Tá. O que é que eu fiz? Eu fiz um outro arquivo chamado SQL2, exclusivo para essa aula, para poder, em vez de ele passar o valor para SQL1, passar para esse SQL2. Tá bom? Mas, por exemplo, depois que você construiu o SQL2, por exemplo, que é esse arquivo que eu estou fazendo, você pode simplesmente copiar e colar aqui, ó. Abrir mais um case, a gente já coloquei aqui no padrão certinho, ó, cadastro de pedido, aqui ó, uva SQL com K de pad, então eu só vou botar aqui, ó, copiar isso aqui, certo? Colar aí embaixo, botar aqui K de pad e vou colar todo esse código que eu vou apresentar agora para vocês, certo? Vamos lá. Agora eu vou apresentar esse outro código, também requer muita atenção. Óbvio que vocês têm a opção de dar um pause aí e escrever esse código todo devagarzinho e tal, e corrigir caso seja necessário. Mas vamos lá. O que é que acontece aqui? Eu fiz a conexão com o banco de dados, já está aqui feita a conexão com o banco de dados, e aí eu comecei pegando o cabeçalho. O cabeçalho é muito simples de se cadastrar, então tá aqui o cabeçalho, fazendo aquele mesmo esquema que eu já expliquei da outra vez, que fica muito fácil a gente colocar tudo com o nome padrão e tal. Lembra que eu sempre falo isso? Então, sempre fazendo isso aqui. Pela a taxa de entrega é padrão, por que você deixou o campo, você não deixou o campo como read only para ele não poder alterar e tá pegando ele de novo aqui? Eu botei porque é o seguinte, o valor padrão é 4,50, tá lá, beleza. Vamos supor que o cara fez negociou lá com o cara da entrega, falou assim, olha, eu preciso que você entregue metade desse produto em tal canto e outra metade nesse tal canto. Aí vai entrar uma negociação e o cara pode botar R$9, que seria a taxa de entrega vezes 2, ou o cara pode dar um abatimento, a depender da quantidade de produto, aí fica em aberto para o cara da entrega,
enfim. E aí a gente fez aquele insert também que vocês já estão cansados de fazer várias e várias vezes, né? Que é fazer o insert into, certo? Para aquela tabela da gente, com todos os campos que vocês cadastraram lá. Depois disso, eu usei esse comandozinho aqui, tá? Que é esse comando? O que esse comando faz? Ah, tá. Tem um detalhe. Eu fiz um if aqui logo no começo com o post id pro 0. O que eu quero dizer com isso? O que eu fiz? O que eu quis dizer com isso? Eu quero dizer que eu só vou cadastrar o cabeçalho se o id pro for diferente de vazio. E quem é o id pro? O id pro é esse cara aqui, correto? Ó, id pro, que é os itens de seleção. Ou seja, somente se o primeiro item for diferente de vazio que ele vai cadastrar. Caso ele tenha algum valor, então ele não vai cadastrar, vai passar direto, certo? Vamos lá, vamos seguir para frente. Aí ele vai fazer, aí se for diferente de vazio, ele vai pegar os valores que estão em cada conteúdo do cabeçalho, vai armazenar nessas variáveis e vai fazer a inserção que vocês já conhecem, já estão cansados até de fazer. Daí eu criei uma variável chamada id, né? E nessa variável id eu peguei, armazenei o valor do id que foi cadastrado o cabeçalho, certo? Por exemplo, se eu cadastrei o item 45, esse item aqui, quando entrou lá, a chave primária dele foi 45, cadastro, cabeçalho de pedido. Aqui, ó, nesse caso aqui foi o item 3. Esse valor 3 aqui, vamos supor que eu acabei de cadastrar aquele cara lá, tá? Esse item 3 aqui, ele vai pegar o ID e vai armazenar aqui. Aí vai toda a importância de você fazer o banco de dados correto. Seu banco de dados está bem feito lá atrás, né? Porque senão ele não vai reconhecer ID. E aí ele vai pegar esse ID e vai armazenar aqui. Por quê? Porque depois desse ID aqui, eu vou ter que colocar aqui, ó, na remessa. Na remessa eu tenho que colocar o ID, esse ID aqui é o da remessa, ele pega automático, o código do produto ele pega automático, mas o ID do cabeçalho do pedido, ele não é automático, eu preciso informar. E como é que eu vou informar? Eu vou colocar aquela variável ID lá, que no caso é o 33, ó, e aí ele vai jogar para mim. Ok? Vamos lá. Depois disso, depois de já ter feito toda essa parte de cadastro de cabeçalho, de ter guardado o ID desse cabeçalho, vamos fazer agora o cadastro dos itens. São 12 itens, né? Então, quais são as alternativas para fazer esses 12 itens? Eu tenho duas alternativas. Eu vou fazer uma validação dessa para cada um deles, ó. If id pro 1 diferente de vazio, aí fazer um insert desse para cadastrar o id pro, quantidade, valor unitário, tamanho e o id do cabeçalho. A outra opção é eu criar um array, né? Então eu criei uma array chamada id pro, quantidade, valor unitário e tamanho. Criei uma variável, criei um array, criei uma matriz, né? E aí, para fazer o suporte, o que é que eu fiz? Eu criei aqui, ó, um valor de start, uma variável com valor de start de array, que a gente vai usar já no finalzinho desse código. O início da array, que inicia em 0 e termina em 11, porque são 11 campos. Cadê? Que são 11 campos. Ou são 12 de 0 de 0 a 11, que são 12 itens. Ok? São 12 itens. 1 a 11 são 11, mais o 0, 12. Ok? E aí eu vou começar e vou fazer um loop para cadastrar os conteúdos, né? Como é que eu fiz?
enquanto cont for menor do que o número máximo de itens. Cont inicia em 0 e o número máximo é 11. Então, o que eu fiz? Faça. O que ele vai fazer? Se id pro cont for diferente de 0, faça. Ou seja, cont aqui está 0, então eu estou falando de id pro 0. Eu concatenei aqui, tá? Então, se o que você está recebendo aqui de id pro 0 for diferente de 0, faça id pro array, que é essa array aqui que eu criei. Como eu não determinei chave, ela vai ficar vazia. Ela vai fazer um auto-increment na matriz. Vai ser igual a post, ao valor que eu estou recebendo do formulário de id pro 0. A mesma coisa para quantidade, para valor unitário, para tamanho, né? E aí ele vai pegar e vai dizer que cont é igual a cont mais 1. Aí ele volta para cá. Cont era 0, agora cont é 1. Ele é menor do que max item? É, porque item é 11. Então ele vai pegar aqui e vai verificar. Post 1, que é que está o concatenado, a gente já incrementou. Post 1 é diferente de 0? Se ele for diferente de 0, pegue o valor de id pro 1 e coloque na array id pro. Pegue o valor da array quantidade, pegue o valor do formulário quantidade 1 e coloque dentro de quantidade. Mesma coisa para VU1 e tamanho 1, cada um na sua respectiva variável. E aí ele incrementa novamente até chegar ao id 11. Quando chegar no id 11, ele termina a sequência. Por isso a importância de aqui, ser 0. Cadê? Aqui é o select, depois vem o number. Aqui o 0, tamanho 0, valor 0 e subtotal 0. Porque esse 0 aqui ele vai estar sendo automático, né? Eu vou estar concatenando. Eu vou estar fazendo isso aqui, Tá lá, id, por exemplo, pro, certo? E aí aqui é uma variável. E nessa variável tem 1. Então aqui é igual a isso. No Excel com exponencial, ou então com a fórmula, mais isso. Então ele está dizendo que aqui, escrevi errado, né? Então ele está dizendo que aqui é igual a id pro 1, aí a array foi lá, contou, incrementou, voltou 2, voltou 3, e assim sucessivamente. Então, eu escrevendo errado de novo, fui corrigir e escrevi errado. Né? E aí ele foi 3, 4, incrementou 5, e aí ele foi varrendo e lendo todos os id pro. Depois ele fez a mesma coisa com o VU number e aí sucessivamente, ok? Lá a gente tinha, cadê no SQL2? A gente tinha aqui o id pro, tinha o quantidade, tinha o VU e tinha o tamanho, certo? E aí a gente tinha aqui, eu vou travar isso aqui com F4, travou, certo? E eu vou até colocar ele aqui, certo? Aqui foi a nossa variável, que é o nosso cont, é igual a isso aqui, nosso cont é igual a 5, certo? Nesse caso. E aí ele foi pegando e foi convertendo todo mundo para 5. Aí depois fez o loop 6, todo mundo virou 6. Depois fez o loop 7, todo mundo virou 7. 8, todo mundo virou 8. E até chegar ao 11. Isso aqui foi o que aconteceu lá com aqueles itens. Eu concatenei isso com isso. Eu concatenei isso com essa variável que está vindo aqui, que começou em 0 e vai até 11. E aí eu consegui pegar cada caixa de texto, cada input que estava aqui, caixa de texto não, cada input
input 0, 1, 2, 3, 4, 5 de forma dinâmica e armazenei numa matriz, certo? Armazenei numa matriz, que a gente já aprendeu que a matriz é como isso aqui, ou isso aqui que eu estava explicando, isso aqui é uma matriz, certo? E armazenei isso tudo numa matriz, então eu fiz lá na verdade armazenei em 4 matrizes, armazenei todos os ID Pro em uma matriz, todos os ID quantidade em outra matriz, todos os ID valor unitário em outra matriz e todos os ID tamanho em outra matriz, cada uma em uma matriz diferente, ok? Só que quando terminou aqui, ele terminou em 12, e aí eu decrementei um dele aqui, tá bom? Aí acabamos com essa parte. Já fizemos ele já olhou lá, viu, colocou na matriz somente aquilo que não tem texto vazio, que não tem texto zero, né? Depois que ele fez isso, é hora de cadastrar no banco de dados. Então eu fiz a mesma coisa, fiz um loop, o start array aqui, ó, começando do zero, ou seja, eu vou ler todas as matrizes a partir do zero, tá? Então vamos lá. Enquanto o start array, então enquanto o zero for menor ou igual ao máximo de itens, que é 11, o que é que você vai fazer? Verifique se ele faz aqui de novo uma verificação para saber se o ID Pro, o primeiro ID Pro, ele é diferente de 0, e aí ele vem e faz aquela query que vocês já estão cansados de fazer. Qual a diferença daquela query para essa? Que essa aqui eu botei a variável, certo? E nessa daqui eu botei um array, mas é exatamente a mesma coisa, ó. Abre o dólar para tamanho, abre e fecha colchetes, e aqui eu coloco o start, que é o 0. O que é que isso vai dizer para mim? Aí eu estou colocando aqui, ó, insert into dentro de remessa entrega. Então dentro da tabela remessa entrega, coloque o ID, eu quero inserir dados em ID remete, que é o ID principal, o ID prod, que é o produto, o cabeçalho, o valor do cabeçalho que a gente armazenou aqui, não foi? No ID, certo? ID cabeçalho, a quantidade, o tamanho e o VU. São esses campos que eu quero preencher, tá? E quais são os valores que eu vou colocar? O primeiro eu vou colocar null, porque ele auto-incremente lá, que é o ID remete, então tá tranquilo. O segundo é o ID produto, que eu vou pegar o elemento da array 0, né? Lembrando aqui mais uma vez array, eu tenho aqui array, né? O elemento 0 é o primeiro item, o elemento, isso no padrão, né? A chave 1 é o segundo item, a chave 2 é o terceiro item, assim sucessivamente. Então o primeiro item que a gente tem cadastrado, vamos supor que todos os 12 campos estejam cadastrados, o primeiro ID Pro que vai aparecer vai ser o valor do ID Pro 1. Então eu estou pegando lá o que eu coloquei lá, se foi marmita 1, marmita 2 ou marmita 3, estou passando só o número. Depois eu vou querer o cabeçalho do pedido, que é o que vai ligar uma coisa com a outra. E aí lembra que a gente armazenou na variável ID o valor do ID alterado na conexão. Então armazenei aqui. Esse não vai mudar, vai ser sempre o mesmo até terminar esse cadastro. E aí vem a sequência: quantidade 0, quantidade, tamanho 0, do item da chave 0, e o valor U, o VU, que vai ser o valor unitário que está na posição 0 dentro da array. Ok? Depois que eu terminar de fazer isso, eu vou incrementar. Então esse array aqui, start array, vai ser igual a 1. Então ele vai fazer o mesmo processo, vai verificar se o item de produto array 2 está vazio, está igual a 0. Se não tiver, se for diferente de 0, ele vai fazer a mesma coisa, só que aqui no lugar do start array vai ser 2, e assim sucessivamente. Ok? Eu queria até fazer depois um exemplo
a respeito disso, mas como eu falei, isso aqui não é um curso de PHP, não é um curso de JavaScript, não é um curso de HTML. É um passo a passo. Você tem a opção de dar um pause no vídeo, copiar o código, dar um pause nessa outra parte do vídeo, copiar o código, mas você está entendendo pelo menos o que é que isso está fazendo, certo? Agora vamos só demonstrar o formulário funcionando. Eu já vou deixar com esses dados que está aqui, só vou colocar uma data. Hoje é 3, então vou colocar aqui a data do dia 3, né? E vou aqui o status, né? E vou pedir a marmita 1, a marmita 2 é a marmita 1. A marmita 1 eu vou querer 2 itens e vou querer do tamanho grande. E os outros eu vou querer a marmita 2 eu vou querer um só e tal. Eu vou pegar mais uma marmita 1, só que eu vou querer do tamanho médio. Ok? E aí eu vou enviar. Beleza? Vamos lá. Cabeçalho do pedido, só tinha até aquele momento só tinha cadastrado o 3, né? O ID 33. Então eu cadastrei aqui o ID 34, o cliente 3, o entregador 15, a data foi 3, agora que a gente cadastrou, a taxa de entrega foi a taxa padrão, o total e o status do pedido. Na remessa, ele vai ter que puxar lá no ID cabe o 34 e o restante para cada item. Então vamos lá. Então ele fez aqui o sequencial, ele cadastrou 10, o 11 e o 12, né? E aí o produto 2, que o primeiro foi o 2 mesmo, e o segundo foi o 1, que eu pedi um grande e um médio, né? 2 grandes e um médio. O ID 34, né? E o valor unitário de cada um, que foi o que a gente cadastrou. Então, tá funcionando beleza. É isso aí, eu vou pedir a vocês que me perdoem realmente por não construir o código do zero. Eu acredito que a gente acabou ganhando tempo e vocês, como eu falei, tem a opção de pausar o vídeo, ok? Se tiver alguma dúvida, mandem uma mensagem aí nos comentários, que eu vou fazer o possível para poder responder a vocês, ok? Então é isso. Eu vou falar com o Daniel Barros, se ele quiser e puder, eu vou deixar aqui o contato dele. E aí, se vocês quiserem ver, aprender alguma coisa ou quiserem ajuda a respeito do layout, vocês podem até entrar em contato com ele. Então é isso, pessoal. Agradeço e vamos para o próximo tutorial.